Existem incríveis personagens no Antigo Testamento e muitas das vezes uma característica que chama muita a atenção das pessoas são a incrível longevidade que os antigos eles possuíam. Muitos têm dúvidas de por que personagens bíblicos como Matusalém e Noé chegavam aos incríveis 900 anos de idade, uns chegando até os 969 e outros chegando até os 950 anos de idade. Fiquem comigo até o final do vídeo, deixem os seus likes que eu estarei explicando o porquê que eles viviam tanto naquela época. Eu também estarei explicando o porquê que as pessoas não vivem tanto nos dias atuais e também não esqueçam de deixarem os seus comentários logo após assistirem ao vídeo. Em Gênesis capítulo 5, nós temos uma lista vasta de vários personagens que são os originais do mundo antigo, os que originaram as pessoas no mundo atual, os verdadeiros ancestrais de todos nos dias de hoje. E nós encontramos algumas características bem enigmáticas nos textos bíblicos, como por exemplo a incrível longevidade que aqueles povos antigos eles possuíam. Você já se perguntou por que, afinal de contas, eles viviam tanto, mas tanto naquela época, alcançando aos incríveis 800 anos de idade, 900 anos de idade? Por que será que eles viviam tanto nesta época? Eu estarei citando aqui 3 grandes motivos que faziam com que as pessoas no Antigo Testamento, antes do dilúvio, viviam tantos e tantos anos. E logo após o dilúvio também, chegaram muitas pessoas a viverem 600 anos de idade e 400 a 250, 205 anos de idade. Eu estarei dando os três motivos principais de por que as pessoas viviam tanto naquela época e também estarei abordando a respeito de o porquê que as pessoas nos dias atuais elas não vivem 900 anos, 300 anos, até 150 anos, como nós vemos alguns personagens posteriores ao livro de Gênesis. O primeiro motivo de as pessoas viverem tantos anos de vida na antiguidade, nos primórdios da humanidade, antes do dilúvio, é por conta de que não existiam tantas enfermidades como nós vemos assustadoramente no mundo nos dias de hoje e até há algum tempo atrás. Nós vemos no mundo um mundo cheio de doenças de vários e vários tipos, de várias e várias formas de acabar destruindo o corpo humano e levando ele até a morte. Na antiguidade, nos primórdios da humanidade, como o texto de Gênesis capítulo 5 vai narrar, os principais que deram origem a todos os povos do planeta nos dias de hoje, eles viviam em um tempo que não existia tantas e tantas enfermidades e por conta disso, eles não adoeciam. Você pode perceber que geralmente o que leva sempre, na maioria das vezes, uma pessoa à morte é a questão da pessoa não ser uma pessoa robusta, não ser uma pessoa forte, não ser uma pessoa saudável, de ter muita saúde. Isso é muito claro nos dias de hoje, até porque a maioria esmagadora das pessoas nos dias de hoje, elas vão falecer sempre de alguma doença, de alguma enfermidade. Raramente por acidentes ou coisas do tipo. É sempre uma doença, uma enfermidade que vai destruindo a pessoa. E as pessoas nos dias de hoje acabam chegando até apenas aos 80 anos de idade. Outros chegam apenas aos 75. Raramente tem aqueles que vivem até os 90, 95 e assim por diante. Muitos poucos, nos dias de hoje, vivem até os 100 anos de idade, por conta das enfermidades, das doenças.
O segundo motivo de as pessoas na antiguidade, nos primórdios da humanidade, viverem tantos e tantos anos, eu acredito que um dos motivos mais principais é a questão de que as pessoas na antiguidade, elas praticavam vários e vários tipos de exercícios por pura, é, por puro gosto, ou melhor, por pura vontade, e não serem forçadas a fazer isso para terem uma boa saúde. Na antiguidade nós vemos pessoas subindo montanhas, descendo montanhas, andando em vários e vários desertos e sempre muito saudáveis. Por quê? Porque não eram pessoas sedentárias, não existia sedentarismo naquela época. Naquela época as pessoas eram mais robustas, mais fortes, mais vigorosas, por conta de que elas eram pessoas que não eram sedentárias. Elas gostavam e amavam praticar exercícios físicos, buscar água em vários lugares diferentes. Ou seja, eles praticavam vários e vários tipos de exercícios, ou seja, eles não tinham dificuldade em se mexerem, como nós vemos pessoas acomodadas nos dias atuais. E isso acaba levando as pessoas a viverem bem menos. E também nós podíamos ver na antiguidade as pessoas fazendo caminhadas muito, mas muito longas, se cansando, dormindo e se levantando mais forte do que havia descansado antes de se deitar. O terceiro motivo que as pessoas da antiguidade viviam muitos e muitos anos de vida e viviam uma vida muito saudável era a questão de que as pessoas na antiguidade elas tinham refeições diferenciadas. Elas não comiam comidas muito, mas muito industrializadas. Como nós vemos nos dias atuais, as pessoas sempre optam por comerem coisas que não são saudáveis, ou seja, os povos antigos, eles dominavam nesta parte. Eles faziam comidas que eram derivadas de grãos. E outra questão é que os antigos eles tomavam muita, mas muita água. Não só por viverem em lugares desérticos, às vezes nem viviam em lugares desérticos, mas tomavam e bebiam muita, mas muita água e tinham alimentações diferenciadas, alimentações saudáveis. Eles comiam muito peixe, eles comiam muitos legumes, eles comiam muitas coisas do gênero. Eles comiam muita questão de carne branca também, como nós podemos ver o peixe, que é uma carne muito, mas muito saudável para o corpo humano. Por conta de viverem comendo peixes e legumes, saladas e coisas do tipo, eles acabavam vivendo, sendo mais fortes e chegando aos incríveis 100 anos, 150 anos, 200, 300 anos e muito mais além disso. Ou seja, só resumindo, as doenças, a falta de exercícios e uma alimentação totalmente errada nos dias atuais levou a humanidade a acabar vivendo e encurtando mais muito e muito a sua longevidade. Hoje, como já dito, como eu mesmo falei, muito, mas muito pouco são aqueles que vivem até os 100 anos, até os incríveis 100 anos de idade. Porém, isso na antiguidade era algo muito simples de se alcançar. Como nós podemos ver pessoas alcançando 175 anos de idade, como Abraão, 205 anos de idade, como o pai de Abraão, Terá. Isso depois do dilúvio. E anteriormente ao dilúvio, quando não se existiam doenças e mais doenças, pessoas viviam aos 300, 400 anos de idade e muito, mas muito mais. Nos dias atuais, nós ainda temos, por incrível que pareça, nós ainda temos populações, ou melhor dizendo, etnias mundo afora, que chegam aos incríveis 120 anos de idade, 145 anos de idade. Geralmente as pessoas não falam muito a respeito dessas etnias, mas elas são etnias que estão espalhadas pelo mundo e vivem essas idades. Um fato interessante é que algumas dessas etnias, destes povos, por acabarem vivendo tantos e tantos anos,
Um fato muito interessante sobre um destes povos, nos dias de hoje se chamam de Humza, o povo Humza, eles vivem até os 80 anos de idade, tendo a aparência de 40 anos de idade. Imagina você chegar aos 80 anos de idade aparentando ter 40 anos de idade. Pois é, ainda existem muitas etnias que vivem vários e vários anos de idade. Mas isso vai ficar para um outro vídeo do canal, que será com o tema Quais são as etnias no mundo nos dias atuais que alcançam cerca de 100 anos de idade, 120 e até os 140 anos de idade. Por incrível que pareça, eles existem. Quais etnias no mundo, nos dias atuais, chegam a tal idade e muitas delas chegam em idades incríveis, muito avançadas, tendo uma aparência muito juvenil. Fiquem todos com Elohim.